Fala galera, estamos aqui para mais um Pod Carro e o convidado de hoje é um grande amigo meu, um cara que me ajudou aí no automobilismo, é uma enciclopédia aí, né, um monstro do automobilismo, vocês vão conhecer. Trouxe aqui pra gente, a gente já vai falar logo dessa camiseta aqui da Old Stock, vocês vão saber por quê, eu corro hoje na Old Stock, campeão de 2023. E tenho a honra de apresentar a vocês aqui o Ricardo Ambrosio. Ricardo Ambrosio, mais conhecido como Kaká, porque ninguém vai conhecer ele como Ricardo. É o Kaká Ambrosio. Seja bem-vindo, Kaká. Ricardo, Kleber, quem me chamava era minha mãe. Quando tava brava. Não, sempre Ricardo. Não, sempre Ricardo e tal, porque esse Kaká, ele nasce quando eu estava próximo dos 4 anos de idade, mais ou menos. A minha irmã mais nova, eu sou o filho mais velho, então a mais nova, a Rosângela, a Pitucha, quando ela começou a falar e ela falou, papai, mamãe, então, quando chegou no Ricardo, ela no carro, ela empacava Ricardo, e Kaká. Aí ela passou a me tratar de Kaká. Veio a segunda irmã, a Rosa Maria, e Kaká. E aí esse Kaká foi pra rua brincar, de jogar bola, correr de carrinho de rolimã, que era isso que eu gostava de verdade, e pai, Kaká. Hoje, a minha carteira de identidade tem a assinatura Kaká Ambrosio. No cartório, ali na frente do metrô Butantã, Kaká Ambrosio. Então, Ricardo, quando eu estou assim numa roda de pessoas, falam Ricardo, não é comigo. Eu sou o Kaká Ambrosio já desde muitos anos. Tanto que, vou confessar aqui, amigo há muito tempo aqui do Kaká, e hoje eu perguntei, Kaká, é Ricardo ou é Carlos? Ele falou, é verdade. Ele falou, Kaká, nunca te perguntei isso, velho. É verdade. Kaká, fiquei com vergonha. O seu nome é Carlos? Falei, não, é Ricardo. Bom, vamos lá. Kaká, muito legal te ter aqui. Eu sei que, você teve grandes histórias com grandes personalidades, né? Passou por muita coisa aí no automobilismo. Hoje vem aí representado pela Du Peixe aí, vestido com a Du Peixe, que hoje está trabalhando com isso, né? Nós vamos falar disso também. A gente chega, isso aqui tem um processo doido e tal, mas é bem maneiro. Mas é muito legal. Mas é isso, então assim, quem é o Kaká? Quem é o Kaká Ambrosio? Antes de se entender aí por carro, por gostar de carro, automobilismo, respirar esse mundo que a gente tanto ama, quem é o Kaká? Kaká é um petropolitano lá da região serrana. Não precisa nem falar, né? Olha o sotaque dele até hoje. Mas não é sotaque de carioca, isso é o sotaque fluminense, porque eu sou fluminense. Vascaíno, mas fluminense do estado do Rio de Janeiro. Descendente de uma família que até hoje é muito, muito, muito unida. E por parte de pai, o meu avô nasceu lá no interiorzão de Minas e tal, era analfabeto, a minha avó tinha um pouco de estudo, sabia ler e escrever, mas o meu avô não, e meu avô puxava tropa de burro. E aí começou a nascer filho, né? Nasceu meu pai, o mais velho, tio Cal, tio Aloysio, tia Heloísa e tal. E aí os irmãos da minha avó, família Varanda, eles resolveram sair lá daquela região, zona da Mata Mineira, e ir para o estado do Rio, e escolheram a região serrana do estado do Rio para pensar na vida, cara, porque lá onde eles estavam não tinha absolutamente nada, não tinha visão de progresso. E aí, chegando lá no estado do Rio, começaram a lidar com autopeças e o negócio cresceu. Então já começou de carro, já começou. Pois cara, o negócio vem de antes de eu nascer, entendeu? Legal. Com meu pai jovem. Aí, olha, eu sempre falo, tem que puxar a genealogia do negócio. Exatamente, o fio tem uma ponta, né, para você puxar o fio da meada. E aí acabou que o meu avô puxar tropa de burro, você passa uma semana fora de casa, né? Empurrando burro pra cá. E aí o tio João e o tio Zé chamaram o meu avô para ir ser funcionário dessa loja que chamava-se
Auto Petropolitano. Era uma loja de autopeças. Isso nós estamos falando lá na década de 40. Nossa! Legal. E aí o meu avô me contou, né, em alguns grandes papos. Desculpa, a época do... Não, Fangio veio depois. A época do... Quem é nessa época aí? Presidente? Não, da Fórmula 1. Meu querido. Era lá no comecinho. Aí o Correia, lá de Petrópolis, Irineu Correia, dessa época aí, década de 40, 50. 40. E quem que tava lá na Fórmula 1 nessa época aí? Que tava, no Chico Landi, um pouco depois, foi mais pra frente um pouco, o Chico Landi andou na Fórmula 1, foi o primeiro brasileiro a andar no Fórmula 1. E eu conheci pessoalmente, tive esse prazer. Só pra gente contextualizar ali o momento ali. De como é que tava o carro, o cenário do automobilismo. Não no Brasil, né? No mundo. Pois geral. Aí, cara, e o meu avô foi ser faxineiro da loja, ele não tinha estudo, e aí ele ficou muito agoniado, começando a ver aquelas caixas com coisas escritas. Meu avô foi autodidata, aprendeu a ler e escrever, fazer conta, acabou se tornando gerente da loja dos cunhados, e aí foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Petrópolis, aí foi prefeito de Petrópolis, aí se tornou deputado estadual 2 vezes, de um segundo mandato, 4 anos como presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, amigo do falecido governador Roberto Silveira e amigo de algumas outras personalidades, por exemplo, Juscelino Kubitschek. Eu até tenho uma foto, depois o Luiz e o Lúcio podem botar aí, eu te dou a foto, eu no colo do Juscelino Kubitschek, na casa do meu avô. Que legal. E cara, o meu avô, então, começou a conversar com o Juscelino, porque o Juscelino ia almoçar na casa do meu avô, ele presidente da República, a capital do Brasil ainda era no Rio de Janeiro, ele construiu Brasília. E resultado dessa operação, cara, é que desde moleque, a brincadeira da rua, jogar bola, eu jogava. Sim, mas eu era muito perna de pau, cara. Mas quem gosta muito de automobilismo dificilmente vai ser bom de bola, cara. Não, pois é. Agora, botava um carrinho de rolimã ou uma bicicleta na minha mão, eu era imbatível. Qualquer coisa que era rápido, movimento. Era imbatível. E Petrópolis, região serrana, o que mais tem é ladeira, meu querido. Sobe e desce, sobe e desce. Então, lembrando que não era asfalto, né? Não, mas nem não. Era paralelepípedo quando não era rua de terra ainda. Porque aí nós estamos falando terra batida. Estamos falando lá da década de 50 alto, começando 60. Eu andei de carrinho de rolemã e na minha época ainda era difícil, na onde eu morava, ainda ter rua asfaltada. Então a gente tinha que andar bastante para pegar uma ladeira asfaltada. Aí é que tá, Kleber. Aí a gente andava na calçada, cara. E eu me lembro, a principal calçada, que era lá do bairro onde eu morava, Valparaíso, era a ladeira da Monsenhor Bacelar. Legal. Aí a gente despencava lá do alto, e a Monsenhor Bacelar tem essa ladeira, quando chega no final dela, aqui tem a Universidade Católica de Petrópolis, e aqui do lado está a Casa de Santos Dumont, onde ele idealizou 14 bis, tem réplicas de ferramenta lá. E a gente descia aquilo ali, volta e meia atropelava alguém que saía de uma casa, o morador da calçada, da rua, enfim, e nós criamos um campeonato. Esse foi o grande barato. Criamos um campeonato, e aí eu já estava mais crescidinho, tá? Eu já estava fazendo pré-vestibular, portanto, aos meus 17 anos aproximadamente, brincando de carrinho de rolimã. E eu e o Paulinho Rato resolvemos criar um campeonato que eram 4 circuitos. O primeiro era descer a serra, a estrada, Teresópolis-Petrópolis. A estrada é toda de concreto até hoje. A segundo circuito era de Teresópolis para Imbariê, perto lá da terra do Garrincha. Uhum. O terceiro era o caminho do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, lá em Teresópolis. Uhum. E o último era a descida do Corcovado. Isso tudo com trânsito aberto. Na estrada, correndo à noite, e nos parques, correndo durante o dia. E em 1971,
eu fui campeão desse negócio. Olha que legal. E eu e o Paulinho Rato desenvolvemos um carro, chamo de carro. Porque era. O nosso trolley, o carrinho de rolimã, nós colocamos, a gente usava o rolamento da caixa de marcha do Fusca, não me lembro o número, mas era um rolamento desse tamanho assim. Nós envolvemos ele com borracha, fizemos uma traquitana lá, então o carrinho tinha roda de borracha, criamos um sistema de direção, então ele virou um kart. Mas ele estava um pouco leve, aí nós roubamos, pegamos escondido, um bueiro de rua, colocamos... lastro. Fez um lastro. Fizemos um lastro. Para dar o downforce. Exatamente. E porque quando você sai da inércia, você está na inércia, até esse peso pegar alguma velocidade, demora. Mas depois que ele pega velocidade... Vai te dar estabilidade. É a lei da gravidade, meu querido. Você multiplica o peso por 8, não sei quanto e ele vai embalar. Você já sabia aí, ali no seu carrinho de alemã, qual era Isso, lógico, que é tentativa e erro, né? Sim. Mas falou, se eu pôr peso, será que não melhora? Porque, entendeu? E é isso, para jogar ele mais no chão. Exatamente. E hoje nós estamos lá na truck lá e fazendo isso, você acredita? A gente está colocando um lastro, basicamente, na parte de trás do caminhão, na parte mais baixa do chassi, pra gente poder jogar... Para poder dar mais tração no pneu. Para dar mais tração. Para dar mais tração. Olha que legal. Você bota o pneu e aí ele gruda no chão. 50 anos depois estamos fazendo isso. 50 anos depois, quer dizer. Então, essa loucura aí, essa paixão, essa coisa com corrida de automóvel... Já começou aí. Somado a isso, os filhos desses dois cunhados do meu avô, o tio João e o tio Zé, e ainda um terceiro, o tio Álvaro, os filhos deles, aí tem muita gente que já conhece. Ailton Varanda, filho do tio Zé, Jiquica Varanda, João Varanda, filho do tio João, e o próprio tio Álvaro se tornaram pilotos de corrida. E aí a gente está falando da década de 60, andaram junto com Wilson Fittipaldi, Zé Carlos Passe, Emerson, Birde Clemente, Carol Figueiredo, e Jean Balder, cara, o Francisco, daí aquela galera. E o Pipa Ailton, que é o Ailton, ele criou o Circuito Imperial de Automobilismo, que era corrida de rua nas ruas de Petrópolis, de paralelepípedo. Foram 11 edições. Na 11ª edição, não sei quem foi a ideia, quer dizer, saber eu sei, mas não vou falar, isso aí eu prefiro me reservar. Chegaram lá, pessoal, muito estrela, vamos inverter o circuito porque esses cariocas e petropolitanos, perdão, esses cariocas e petropolitanos já estão viciados com esse circuito e nós que viemos de fora, sim, vamos apanhar. Vamos equilibrar isso aí. Vamos equilibrar, inverter o circuito. Acontece que, mano, o circuito invertido era muito perigoso. Muito perigoso. O cara não calcula. Né? Não, o cara queria virar competitivo contra quem já tinha corrido lá algumas vezes. Resultado da história, o Pipa Ailton falou, eu não corro. Caramba. E aí o Jiquica, primo dele, falou, eu também não. E eles dois não correram. O Mário Olivetti, que era de Petrópolis, o Norman Casari, que era do Rio de Janeiro, Carol Figueiredo e tal. Carol Figueiredo, parente da Bia Figueiredo? Não, parente do... Peraí, correu na Porsche, correu na Fórmula 1, já eu lembro. Dudu Figueiredo, não, peraí, eu lembro já. Aí fizeram a corrida. Meu amigo, no treino de sábado, o Sérgio Cardoso, com uma Alfa GTA, nessa inversão do circuito, você tinha a reta da, hoje, Rua do Imperador, naquela época, Avenida 15 de Novembro, você tinha a reta, você entrava na Rua Floriano Peixoto, tinha uma leve curva para a esquerda que dava para fazer de cano cheio, assim, dependendo do teu carro, e no final aqui, uma curva de 90 graus, sem nenhuma área de escape, muito pelo contrário, com um poste. Foi nesse poste que o Sérgio Cardoso perdeu a vida. Mentira.
Sério? O cara vinha de Alfa GTA, que naquela época era o carro veloz. Pé trancado. Nós estamos falando de uma época que corria Gordini, corria Fusca, Sim. corria DKV. Eram carros rápidos para época. E uma Alfa... E carro alto, né? Carro não é que nem alto. hoje, né? Então, resultado, no dia do treino, o Sérgio Cardoso sofreu esse acidente. No dia da corrida, o Carol Figueiredo, nessa curva que eu falei que podia fazer de cano continuou. Sim, continuou. Ninguém interrompeu, os caras lá aí juntou o CBA. Era assim antigamente. Era assim, vamos correr, a gente quer correr, porque era tudo apaixonado por corrida, ninguém ganhava dinheiro. O primeiro piloto brasileiro, quer dizer, no Brasil, a receber um salário para ser corredor, Bird Clemente, que o Fábio Greco, Antônio Greco, convidou ele, corria de DKV na equipe do Marinho, e o Greco convidou ele para a equipe Willis para correr de berlineta, a famosa berlineta número 22. Também vou te dar a foto que estou eu e o Bird com a berlineta original dele. Então, o Bird foi um grande amigo meu, gente maravilhosa. Resultado, no dia da corrida, o Carol Figueiredo deu um escapadão, bateu na parede nessa curva. Quem parou o carro para ajudar o Carol foi o Wilsinho Fittipaldi. Caramba, cara. Pois é. Olha a história. O Wilsinho Fittipaldi é que ajudou o Carol. Tiraram o carro, a corrida seguiu. Teve uma outra situação que Cacá, agora... você nessa história toda no cenário, estava fazendo o quê? Eu estava sentado numa... Você estava lá, você só estava lá. Sentado numa marquise olhando os carros de corrida. Você só estava lá. Só estava lá. Não, só pra gente contextualizar. Porque... Porque, ó, eu só queria fazer um adendo que assim, gente, estamos falando aqui do Cacá Ambrosio. Esse cara, não dá pra colocar em 2 blocos de 28 minutos tudo que ele tem. Eu quero perguntar muita coisa aqui pra ele. Eu vou editar. Não, porque assim, ele trouxe aqui, ó, camiseta da Stock Car. Por que ele trouxe a camiseta da Stock Car? Já quero colocar aqui pra galera ficar até o final aí. Essa camiseta aqui, ó, é uma camiseta de quando foi lançado a Old Stock, certo? A que eu usei no dia. A que você usou no dia. Eu usei. Olha que legal, galera. A camiseta original de quando lançou a Old Stock, que, pra quem não sabe, é o primeiro Stock Car que teve no Brasil. Então, e ele acompanhou toda essa história. Então, quando voltou com a Old Stock, ele, com certeza, saudosista do jeito que tava lá de carteirinha. Fui chamado pelo Paulo Solares, o Paulo Gomes e o Greco. Pra narrar. Pra coordenar a produção inteira. Legal. Vamos falar já disso, mas ó, ele trouxe aqui 2 camisetas iguais a essa, só que novas, pra gente sortear. Então assim, você que nos acompanha pela TV, entra lá no YouTube, sempre tem sorteios como esse, como essas camisetas aqui, que inclusive acho que até eu vou participar, que eu não tenho uma dessa. Olha, Kleber, isso é raridade. Mas ó, ele trouxe 2, eu vou sortear as 2, mas nós sempre temos sorteios como esse no YouTube, então entra lá. Inclusive já vai lá, segue, clica no sininho, compartilha, comenta, que isso é muito importante pra gente. Programa como esse de carro, a gente sabe que hoje no Brasil são poucos, então ajuda a gente aí. Ele que veio aí, inclusive vamos falar muito disso, é um cara que é narrador, comentarista, como ele disse, estava lá só para assistir a corrida, é um aficionado aí por corrida desde sempre, manja demais. Então, assim, é muito legal e ele sabe a importância disso, né, Cacá? Desse entrosamento com o nosso público, né? Com certeza, porque o automobilismo, Kleber, não sei se hoje a pesquisa vai mostrar isso, mas até pouquinhos anos atrás, 3, 4 anos atrás, o automobilismo é o segundo esporte do brasileiro. E eu considero o primeiro, porque futebol não é esporte, é religião. Religião. Então, e o primeiro esporte é o automobilismo. Então o primeiro esporte Cacá, é o automobilismo. Vou pedir aqui ao vivo aí. Essa é minha, né? Essa você usou, mas essa é minha, né? Ele vai ficar com a minha camiseta de estimação. Tá bom, essa é sua. Essa é sua. Na boa, claro, é sua. Você é um grande amigo, Kleber. Vamos lá, que a gente tem muito pouco tempo aqui pra falar muita coisa. Então vamos. E aí você começou aí, já lançou um nome forte que a galera já, né, nossos telespectadores conhecem, o Wilsinho Fittipaldi. Sim. Naquela época...
contextualizando, ele ainda estava começando. Mais ou menos, ele já era o Wilsinho Fittipaldi, filho do Barão, irmão do desconhecido Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi ainda não tinha virado notícia. O Wilsinho era o cara. E era, naquele momento, e como sempre foi para aqueles que, como eu, aficionados no automobilismo, conhecia a história, o maior cara do automobilismo brasileiro, sem a menor sombra de dúvida. Um cara que criou uma equipe de Fórmula 1 genuinamente brasileira. Ponto. Se a imprensa brincou, e brincou de mau gosto, e o negócio acabou não virando, a Copersucar, que depois virou escola. Cara, outra coisa, mas ele, Ricardo Dívila, construíram um Fórmula 1 na Embraer, com apoio da Presidência da República, com apoio financeiro da Copersucar, porque aí queriam, Copersucar está ligado à cooperativa de açúcar, queriam exportação do açúcar, etc. Mas que fique muito claro isso e frisado, né? Foi a única equipe brasileira a integrar com um brasileiro, né? Totalmente brasileiro, assim, impensável nos dias de hoje. A gente imagina ter uma equipe brasileira na Fórmula 1. Para ter um brasileiro chegar lá já tá vendo, vai lá pro fim do grid. Se quiser começar, né? Imagina a gente ter... Lógico que aí depois veio, né? A gente teve aí atrás de você vai falar dele também o capacete do Piquet, que você vai contar a história. Tivemos Ayrton Senna, tivemos muitos grandes nomes na Fórmula 1, mas esse cara, você atribui ele como o maior por esse feito, né? Como o maior protagonista da história, da história do automobilismo brasileiro, porque ele inovou em todos os momentos. Ele fez o Fusca 2 motores, ele junto com a Dacon criou os Carmanguias Porsche, que inclusive o Ailton Varanda e o Jiquica Varanda, eram 4 carros, o Ailton e o Jiquica vieram aqui na Dacon, ali na Faria Lima, compraram 2 carros, um 1.6 e um 2.0, levaram esses carros para Petrópolis, pintados de azul, aí lá pintaram o carro de vermelho e branco, era o número 7 do Jiquica e o número 2 do Ailton. O Ailton veio correr aqui em São Paulo, se eu não estou enganado, não sei se era os 500 quilômetros de São Paulo ou 1000 milhas, capotou com o carro, o freio agarrou, ele foi, enfim, perdeu esse carro, deu PT, e o carro do Jiquica ficou, rodou, correu e tal, teve umas batidas lá em Petrópolis, nesse circuito de rua, e esses dias eu estava abastecendo meu carro. Gente, olha como é que a coisa é louca. Eu tava abastecendo... O mundo é pequeno. Não, é um carocinho de azeitona miúda, uma caparra. Eu estava abastecendo meu carro num posto ali, quando você chega no final da Raposo, quando eu olho para o lado, falei, que isso? Eu olhei para o lado, tinha um Carmanguia azul com o número 2, aliás, com o número 7 e tal, e o cara fez, vamos, o carro fez, uau! Eu falei, não pode ser. Abri a porta do meu carro, desci e falei, isso é o que eu tô pensando que é? Ele falou, não sei o que você tá pensando que é. Esse Carmanguia é o Carmanguia Porsche, número 7, assim, assado. Ele falou, é isso mesmo. Eu tenho a foto que eu tirei com o cara. Vou te dar para você botar aqui na edição pessoal ver. Cara, o cara comprou esse carro anos depois e tal. Esse carro tá restaurado, tá aqui na Granja Viana. Olha lá. Pois é. Encontrou ele. Muito bem. E aí o Kaká, nessa história toda, de paixão aqui, paixão ali... Mas eu acho legal frisar uma coisa que você... Esse é o Kaká Ambrosio, né? Para resumir um pouquinho aí pra galera, né? Nós vamos falar muito sobre sua carreira aí no segundo bloco. Mas... Eu pensei que ia começar já agora dela, porque se for contar mais coisas... Não, antes de começar a falar da sua carreira, eu ainda quero falar de uma pessoa, para finalizar esse bloco. Mas você é um cara muito perceptível, eu percebo isso, né? Perceptível, um cara muito... Você se liga, então, e você que foi narrador, é muito importante, queria muito ter sido campeão da Old Stock com a narração sua, porque você busca coisas, e você tem um outro narrador que faz muito bem isso, que é o Luque Monteiro. Que você busca, cara, coisas da particularidade da vida do cara, e você contextualiza ali na corrida, aquilo fica uma coisa maravilhosa, né? Eu já vi você fazendo coisas assim, maravilhosas. E
essa percepção sua de lembrar do carro, de ir lá e de viver aquilo é muito legal, Kaká. Esse é você. Eu queria te dizer isso. Mas eu queria já... E para finalizar esse bloco, você tem 3 minutos para você falar uma história, só 3 minutos para você falar de uma história desse capacete que tá atrás de você aí. Ai. É rápido, é 3 minutos, não dei tempo pra você falar muito. Que bom que você não deu tempo pra eu falar muito. Porque a gente até pensou, eu falei, quer que muda o cenário? Ele falou, não, deixa esse capacete aqui que eu quero falar, fale. É que, na verdade, Kleber, eu tive uma passagem por Brasília, né? Dentro das minhas trajetórias aí, eu morei uns anos em Brasília, minha filha mais nova é brasiliense. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o Nelson Piquet, isso em 1992 para 93. E o Nelson, naquela época, já estava no fim de carreira da Fórmula 1, me parece que ele já estava na Benetton, enfim, já tinha passado por Lotus, enfim. Pá. Eu sou um baita fã de carteirinha do piloto Nelson Piquet. O cara era um acertador de carro, o melhor leitor de regulamento que eu conheci. Isso. Porque o Nelson tinha essa trabalhava manha, em cima, ele trabalhava em cima do regulamento. E aquilo que dizem que ele que criou esse negócio do pit stop para abastecer foi ele, né? Foi ele. Foi porque ele falou, vou andar leve. Foi ele. Ele lia o regulamento procurando a palavra não. Onde tem não, ele prestava atenção porque é o não pode, não deve, não... Está escrito ali, é praticamente o proibido. Aqui não tem não, não tem não, se não tem não é a história do quem cala consente, não tem não, pode. E ele, andando de Brabham ainda, equipe do Bernie Ecclestone, ele começou a fazer o cálculo com um carro com menos gasolina, né, menos combustível, o carro mais leve, quanto tempo ele fazia a volta, quanto tempo ele levava da desaceleração para a entrada nos boxes e a saída do box, depois de um reabastecimento para X litros de gasolina, blá, blá, blá. Ele fez as contas e entendeu que o tempo que eu vou abrir do segundo colocado, saindo com o carro mais leve, é suficiente para eu entrar no box novamente, completar o tanque, sair na frente dele e vou ganhar a corrida com vantagem. Não deu outra. O cara fez as contas. É um gênio. E aí ele fez isso. Aí fez outras traquitanas também. Uma ele perdeu lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E legal você falar de Jacarepaguá, porque a gente está contextualizando aqui muita parte do Rio, porque o Rio tinha o autódromo, a Fórmula 1 era lá. Ao seu tempo. A Fórmula 1 era lá. Não vai dar. Já desisti de falar só aqui no primeiro bloco. Vamos começar o segundo bloco falando do Piquet. Mas tinha a Fórmula 1 era no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Teve lá e teve lá e aqui. Começou aqui. As primeiras corridas de Fórmula 1 no Brasil foi em Interlagos, circuito antigo, lá em, sei lá, agora não vou forçar muito a memória para não perder tempo. Vamos pro break comercial. Vamos lá. E voltamos com essa história que tá demais e ainda não falamos quase nada. Eu tenho 28 minutos para terminar, que esse cara não vai dar certo. Valeu. Fala pessoal, estamos de volta aqui com o nosso Pod Carro, com o meu amigo Kaká Ambrosio. Terminamos falando aqui da parte boa do Piquet aí, a parte que todo mundo sabe, é um excelente piloto, um exímio piloto. Vamos terminar, o cara que inventou a parada, né? Vamos terminar de falar da parada. O pit stop para colocar combustível, que é lógico, aí trocou pneu, aí, enfim. Não trocou pneu. Porque no pneu estava escrito, não pode trocar pneu. Senão ele teria trocado. Aí lá na frente, as fábricas, Goodyear, e aí tal, a troca de pneu vai dar mais emoção, blá, 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 e aí o pit stop virou de abastecimento e troca de pneu. Você primeiro abastece, tirou a mangueira,
faz a troca de pneu, se achar que deve fazer a troca de pneu. Você vê, a gente imita até na Stock Car, né? Enfim, até pelo menos no ano passado, esse ano não teve, né, ainda, né? Mas é isso. E aí, o que é curioso nessa história aí, que eu tô curioso também. Na verdade, o curioso não é que seja curioso. O Nelson, ele, como piloto, um fenômeno, mas como cidadão, cara, deixa muito a desejar. Muito, muito, muito. Não estou aqui dizendo que é porque ele dirigiu lá o Rolls Royce de porta aberta para o Bolsonaro de andar em cima, mas é porque... me perdoe o vocabulário, ele fala muita merda, né, cara? Fala merda, dá com pau, ele não tem... Papa na língua. Ele não tem papa na língua. E eu acho que quando uma pessoa se torna tão pública quanto ele, ela tem que ter um mínimo de discernimento. Entendi. E aí, além desse discernimento, ela tem que ter caráter. E ele tem falha de caráter. Caramba, e eu falo, isso é pesado. Isso é pesado. E eu estou falando aqui, vendo o capacete dele ali atrás, porque eu tive convivência estreita com ele. E nessa convivência, em 1995, em fevereiro, eu criei uma corrida de kart lá em Brasília, às 6 horas de Brasília, e ele tinha corrido um campeonato de rua que nós organizamos lá, e numa etapa que foi, eu não me lembro o nome do shopping, mas no shopping não sei o que, ele venceu a corrida. E eu era o narrador, quando ele foi pro pódio e tal, e a organização fez os troféus na cidade chamada Cristalina, são os cristais, é uma região do entorno do Distrito Federal. Quando foi o presidente da federação entregar o troféu a ele, era uma espécie de um obelisco, ele olhou para aquilo, em 1993, o Ayrton Senna estava vivo, ele fala isso aqui... Inclusive, em 93 foi quando o Ayrton Senna ganhou no Brasil, né? Exatamente. Aquela ovação louca, que ele não pôde descer do cabelo, aquela coisa linda, maravilhosa. Que eu cheguei no autódromo 5 horas depois. No autódromo não, cheguei em Interlagos 5 horas depois, vindo de Brasília. Mas, enfim, ele olhou para aquele negócio e falou: isso aqui estava bom para o Senna sentar em cima. Eita. Que necessidade tem do cara fazer uma palhaçada dessa, entendeu? Não tem. Isso, cara, ele foi contratado pela organização que tinha patrocínio do Banco do Brasil, do Cartão Orocard, instituições de alta responsabilidade no Brasil, etc. A imprensa toda ali embaixo do pódio. Pô, se mandar um negócio desse de um cara que tenha a admiração... Por isso que o Piquet, ele atraiu isso, né? Ou ama ou odeia. Se o cara é hater, o cara ama o Piquet porque é o estilo, né? Tem lá o Nick Lauda e o James Hunt, né, cara? Ele é o James Hunt da parada. Não, o James Hunt era um cara gente boa pra caramba, o descontraído, o outro tudo legal. O meio rabugento era até o Nick Lauda. É verdade. Mas o Nick Lauda era um rabugento só que... pra técnica do carro e tal, que eu quero melhor aqui, mento freio ali, tal, 2 graus num tempo, vai lá. Mas como pessoa, porra, tive oportunidade de encontrar com ele, não trocar ideia, não chegamos a esse ponto, mas de estar com ele. Então o Nelson... E aí o Nelson nessa corrida, me deu um prejuízo de $20 mil, porque ele não cumpriu com o contrato que ele assinou comigo. Entendi. Ele foi convidado pelo Giovanni Guerra, hoje presidente da CBA, meu amigo, dentista lá de Imperatriz do Maranhão. Que é um cara gente boníssima. Gente boníssima, gente boníssima, gente boníssima. Ele estava inaugurando o cartódromo de Imperatriz do Maranhão e aí convidou o Nelson para ir para lá. O Nelson pegou a cronometragem da Ascart, que era a Associação dos Pilotos de Kart, pegou o sistema de pesagem, levou embora para Imperatriz e eu fiquei na mão. E ele tinha assumido o compromisso de fazer o hasteamento da bandeira do Brasil na solenidade de abertura do evento. Você foi? Nem ele. Resultado, ele não foi. Você perdeu. Eu não cumpri com o contrato, não recebi do Banco do Brasil, da Orocard, da M2000. E é assim que funciona no automobilismo, né? Tem que cumprir com contratos, contratos e não é só no automobilismo, Cléber. É em tudo. É em qualquer coisa da sua vida. É verdade. O fio do bigode é a tua assinatura, cara. Ou você é digno... E como a gente disse anteriormente, o mundo é muito pequeno
pequeno, né? O mundo, e principalmente o mundo do automobilismo, é muito pequeno. Todo mundo conhece. Cada nicho que você reúne tem ali aquele universo. Quando você fala de uma Vera Moça e tal, do voleibol, da Isabel, você tá lá no voleibol, tem os aficionados. Bom, aqui no automobilismo tem isso. E o Nelson criou essa porra aí e tal. A ponto do filho até seguir, assim, um pouco. Eu fui o narrador da primeira corrida oficial do Nelsinho Piquet, na vida dele. Que legal. Foi uma corrida de kart no cartódromo do Guará, lá no Distrito Federal. Ele correndo de júnior menor. Não, júnior menor. Ele estava voltando da França, não sei o quê. O Nelson falava com ele em francês. Ele não concluiu a corrida, ele rodou na curva da árvore e tal, mas eu, Kaká, era o narrador daquela corrida. Olha que legal. Então, é uma história que vem... É uma história que se repete. Que se repete. E aí é isso, cara. E aí, depois dessas histórias lá de kart, de carrinho de rolimã e tal, corrida de petróleo, eu, gostando disso, fui chamado para narrar uma corrida de trial num campo de futebol lá em Petrópolis, do campo do Serrano. Narrei aquele negócio. O João Mendes, meu querido amigo João Mendes do Espaço Motor, que fez o bike show lá atrás e tal. O João Mendes até faz uma citação no meu nome durante a transmissão da corrida e tal. Tenho isso gravado também, as curiosidades. Resultado, aí, cara, eu nessa época, eu trabalhava de verdade, Kleber, numa área completamente diferente. Eu me formei em Química Industrial, lá em sei quando, de 70 e baixinho, e trabalhei com área de pintura de navio. Eu fui especialista em tinta naval. Caramba. Trabalhava como consultor técnico de uma fábrica inglesa chamada Torpedo Marine Paints. Pintei navio pra caramba por aí afora e tal. Mas era um ambiente com muito acidente de trabalho, eu larguei aquilo, abri um bar lá em Petrópolis chamado Braseiro, era o bar da noite de Petrópolis. Você também não para, hein, que não para. Já fez 500 milhões de E coisa. aí esse bar, cara, ele ficava vizinho da expedição do Jornal de Petrópolis. E aí eu já comecei a brincar de carro de corrida, porque o padrinho do meu filho, Pedro Henrique Baleiro, Pedro Henrique de Oliveira Carvalho, primo da minha primeira ex, ele era piloto e tal. Então, sabe, você vai juntando família. Sim. Petrópolis é a terra de piloto, né, cara? Basta ver, ó, Andréas Mateis, Mauro Vogel, Wiltinho, tá tudo lá em Petrópolis. É uma tradição, uma história muito forte. Muito, muito. Que começou com Irineu Correia, avô da minha grande amiga Doris. Então, cara... O Fernando Portela, que era diretor do jornal, me chamou, pô, Kaká, você podia escrever umas matérias aí pro jornal e tal? Eu falei, cara, eu sou jornalista. Escreve aí alguma coisa, manuscrito e tal, a gente faz o copydesk. Eu falei, faz o quê? Copo que desce? Não, copydesk. A gente bota na linguagem jornalística. Hoje é copywriter. Exatamente. Aí, cara, não é que eu fiz? Lá fui eu pro clube entrerriense para uma disputa do Hollywood Motocross, que eu lembro que quem ganhou a corrida foi o Jorge Negrete, que se tornou meu amigo em 2002, fazendo as apresentações da Fórmula Renault na abertura do evento e tal, fazendo exibição. Jorginho Negrete. Que, inclusive, tinha essas apresentações na entrada da Copa Truck. Sim. Tinha até agora. Sim, né? Sim. Agora... Que... por conta da Fórmula Renault, do Pedro Paulo Diniz, que com o Brunoro e o Coco e tal, é que puseram ele nessa história. E aí surge uma história minha com Luciano do Vale, e aí história pra caramba. Resultado, eu comecei a escrever, no dia seguinte eu fiz essa matéria sobre essa corrida, no dia seguinte o cara falou, cadê a matéria de hoje? Falei, como assim matéria de hoje? Era só para fazer uma. Não, agora você tem uma coluna no jornal. Falei, como assim? Você já leu o jornal de hoje? Eu falei, não. Então pega o jornal aqui. Quando eu olhei, Cleber, era uma página inteira do Jornal de Petrópolis, escrito lá em cima, Rodas e Motores por Kaká Ambrosio. Caramba! Eu falei, pronto, o cara tá bebendo demais, tá fazendo essas maluquices.
Mano, fui pra banca de revista, comprei um monte de revista naquela ocasião, Ford Del Rey, que era o o Corcel, Sim. Que vinha, né, parará, comprei as revistas e li aqui, li ali, aí eu fiz um copy-paste, naquela época. Peguei um pedaço daqui, anotei o outro ali, enfim, fiz a leitura toda e escrevi o que eu achei que devia escrever. E aí levei para ele, para o Fernando Portela, ele falou, cara, ficou muito legal isso, a gente precisava de umas fotos desse carro. Falei, tá. Aí eu fui lá na revendedora Ford, Tec Alto, e falei lá com o dono, agora eu não vou forçar a memória do nome dele, mas eu estou me lembrando direitinho. Ele falou, você vai fazer uma matéria assim? E a gente pode anunciar? Falei, cara, desse negócio eu não entendo, eu só preciso das fotos. E o Cacá sempre muito sincero, né? Desse negócio eu não entendo, eu preciso das fotos. Ele me deu as fotos, levei para o jornal, fizeram lá o clichê e tal, era jornal impresso quente, sabe? Clichê, enfim, linotipo. E dali para frente, Kleber, o Cacá Ambrosio gostou da história. Do negócio. Foi fazer a cobertura de uma corrida 1.000 quilômetros de Brasília. Quem ganhou foi o Paulo Gomes em dupla com o João Capeta Palhares. Em segundo lugar... Já era Opalão? Opalão 22, aí, patrocínio da Coca-Cola. Patrocínio da Coca-Cola. Ele e o emblemático Coca-Cola. O emblemático Coca-Cola. Ele e o João Capeta Palhares, da família Palhares, que era dona da usina e tal. O tio do Pedrinho Palhares. E em segundo chegou Toninho da Mata com Jaime... Não era o Jaime Figueiredo, Toninho da Mata e mais alguém que agora não me recordo. Enfim, fiz essa cobertura e tal, voltei para Petrópolis, apresentei lá, gostaram. Aí eu chamei o dono do jornal, Jody Castriotto, falei, Jody, tem jeito de vocês me ajudarem aí para pagar os custos? Não, porque eu comprei filme pra caramba para fotografar esse negócio. Porque aí, como eu tive que ir buscar uma foto do Ford Del Rey lá na Tec Alto, eu resolvi comprar uma câmera. E comprei uma Canon, FTB1, um troço lá. Enfim, era o que tinha na época. Era o que tinha na época. Resultado da operação foi que ele me ensinou a vender publicidade. E eu passei a vender publicidade, ganhei dinheiro pra caramba. Que legal. E falei assim... E era a publicidade da época, não tinha Instagram, Facebook, não tinha nada querido, disso. Não tinha nem telefone. Não era telefone celular, não. Não tinha fixo. Não tinha fixo. Imagina, era só no jornal. Pô, na minha casa o número era 53... Ou era televisão... Não, nem era televisão, né? Não, tinha televisão. Não, mas as publicidades, era só as empresas... Só Casas da Banha, Ponto Frio, Bonzão, era só... Então, assim, o cara... Os mortais ainda tinham que fazer jornal. Exatamente. Que anunciar no jornal, né? E ganhei grana. E aí eu pensei, cara, sem saber nada, eu tô ganhando um dinheiro se eu souber alguma coisa. Aí eu fui estudar. Que legal. E aí me formei em jornalismo. Cacá, rapidamente, por onde você passou... O que você narrou? O que te lembra aí? Coisas legais aí da sua carreira? Aí nessa história, veio essa narração de trial, veio a cobertura do motocross, eu dei uma enveredadazinha para moto, mas não dei muito bom, não tinha tanto volume. Eu acabei indo para os carros. Quando foi em... aí já em 84... Eu estava morando em Maceió, Alagoas. Ia ter uma corrida de kart lá na rua, na praia de Pajuçara. E eu, lógico, vou lá, olha daqui, conversa ali. E tinha um tal de José Ambrósio por lá. E eu soube, quem é você, José Ambrósio? Ele falou, eu sou um português que não sei o quê, sou da Ford. Ah, tá, eu sou o Cacá Ambrósio. Resultado, eu falei, eu narro corrida, vocês não querem fazer aqui e tal. Resultado, fui narrar a corrida e aí, ao mesmo tempo, eu já me tornei locutor da Rádio Gazeta FM de Alagoas e e veio nos trambolhões. Cara, eu nem sei assim a sequência, mas eu posso te dizer que eu narrei
todas as categorias de automobilismo, exceto a Stock Car. Que legal. E a Copa Truck aqui no Brasil. Eu narrei Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos, eu narrei Fórmula 3, eu narrei Fórmula Ford. Você chegou a fazer os caras que ficam lá, que falam no autódromo, pra galera do autódromo, assim, nos alto-falantes? Com 175 mil pessoas em 2003, eu fiz a maior ola. É mesmo? Que ninguém imaginou que pudesse acontecer. Interlagos. 170 mil. 175 mil pessoas. Eu falo o Bernie Ecclestone ainda era o presidente da Fórmula 1, da FOA, né? E eu estava fazendo a narração para a Arena, que é o público do autódromo, e para a Rádio 98 FM. E tinha uma outra rádio AM que eu não me lembro o nome. Quem me colocou nessa jogada foi o Omar Santos. Tinha o Osmar Santos, o Omar Santos, acho que é. Sim. O irmão dele. Eu estava na cabine, a cabine da rádio aqui, a cabine da Globo aqui. Eu falei, porra, eu vou fazer uma combinação lá com o Reginaldo, que eu já tinha uma certa intimidade, e tal. Aí o Reginaldo perguntou quando é que o helicóptero ia passar em cima, o Globocop, né? Ia passar por cima do autódromo e tal. Aí ele me deu a fita, eu falei, porra, quando for passar, você me avisa? Ele, beleza. Fui para minha cabine. Cheguei na cabine e fui pro lado de fora. Falei com o diretor da rádio, olha, eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou fazer uma ola aqui. De jeito nenhum, você é louco, isso vai dar merda. Segura a onda. Saí da cabine, fui ali embaixo, virei pro lado direito, combinei com meia dúzia e tal, meia dúzia combinou com mais meia dúzia, isso já virou 12, aí virou 24, virou 48, fiz a mesma coisa pro lado esquerdo, beleza. E pá, sinal do Reginaldo lá, porque dava para fazer assim, né? Falei, olha pessoal, o negócio é o seguinte, vamos ter aqui a passagem do Globocop, vamos fazer a maior ola para aparecer no mundo inteiro esse público presente no Autódromo de Interlagos, o templo da velocidade do Brasil. Vamos lá, é 1, é 2, é 3, é o... E aí, Kleber, aquilo começou da direita para a esquerda, sentido anti-horário, que é o... São 2 circuitos no mundo com sentido anti-horário. Fez o circuito todinho, chegou desse meu lado aqui, eu falei, agora vamos de volta! E foi ola, e a ola voltou, e eu falei, eu sou louco. Kaká, temos pouco tempo aqui, eu não quero perder tempo. Eu quero pegar o melhor. O melhor aqui. Agora... O melhor foi Fórmula Renault. Fórmula Renault. Pedro Paulo Diniz, em 2002, resolve lançar a Fórmula Renault e a Copa Clio no Brasil. E aí me descobriram de alguma maneira, né? Porque não era tão difícil assim. E eu passei por uma entrevista com o Pedro Pires, falecido Pedro Pires, meu querido, e com o Márcio, que trabalhou na Stock Car há algum tempo. Aí fui contratado para ser o narrador oficial da Fórmula Renault Brasil. E aí eu criei o primeiro slogan, né, o meu primeiro bordão da Fórmula Renault, que era emoção e velocidade é aqui. A emoção da velocidade está aqui, com a Copa Clio e Fórmula Renault Brasil. E aí esse era o bordão e papapá. E, cara, teve a primeira etapa foi lá em Curitiba e a Renault, patrocinando, botou os carros Clio. Quem fez a preparação dos carros foi o Paulo de Tarso, na equipe dele lá, ele, o Tarso Marques, Thiago Marques e tal. Esses carros da Copa Clio foram preparados lá. Que o futuro disso, nós estamos vendo hoje, é a NASCAR Brasil. Porque depois veio o Clio, depois do Clio veio a Sprint Race. Veio o Super Clio. Sprint Race. Aí o Super Clio virou a Speed Race. Que é o Thiago que está na frente. É o Thiago Marques, exatamente. Porque os Super Clio ficaram parados lá na garagem deles em Curitiba. Resultado, mas naquela ocasião, quando a Renault decidiu, foi uma decisão muito em cima da hora, não deu tempo de ficar em todos os carros prontos. Mas foram para a pista. Aí eu passei pelo meu primeiro processo,
porque o Otávio Mesquita foi correr, e aí ele, na chegada, ele resolveu fazer a gracinha ao estilo Nigel Mansell, quando cruzou a linha de chegada, empurrando o Fórmula 1, ele fez a mesma coisa. E eu não perdoei, cara, eu usei, isso é mais dublê de apresentador do que qualquer coisa que passa, tá fazendo aí a palhaçada dele e tal, mas eu não falei por maldade, só que pra ele soou com maldade, porque a arquibancada inteira deu gargalhada, bateu palma e tudo mais. Ele me processou. Não deu porra nenhuma, mas ele me processou. E aí a Fórmula Renault, cara, bombou. A Copa, era muito forte, a Copa muito Clio forte. Foi um negócio extraordinário. Foi muito forte mesmo, eu lembro. Hoje a categoria que você pode falar é a nova Copa Clio, é a HB20. É a HB20. 40 carros trocando tinta, um bando de maluco sentado dentro daquela porra daquele. Eu era um deles. Você era um deles. Maravilhosamente bem, me lembro. Sim. Tive até uma discussão com a direção de prova, comissário técnico e tudo mais. É até legal, eu queria aproveitar que você puxou aí a ideia. O Kaká é um cara que eu comecei depois de velho, né, no automobilismo, sou um piloto atípico, e o Kaká tem toda essa bagagem de automobilismo. Então, eu tava começando ali, eu era piloto de kart rental ainda, e ele falou, cara, você leva jeito, só para de olhar para trás. Mas você leva jeito, lembra disso? Isso foi em Granja Viana, pessoal. O negócio é o seguinte, o cara tá liderando a corrida, com uma folga aí dos seus, sei lá, quase um segundo, ou talvez um pouquinho mais de um segundo, e ele andava assim, eu tô lá naquela marquisezinha. Eu tava começando, galera, não olho mais pra trás. Olhando aquilo, falando, caraca, mano, tem que botar um retrovisor pra esse cara, porque ele quer olhar pra trás. Boa. E aí, quando ele chegou no box e tal, eu falei, velho, você é muito bom, você leva jeito, você, porra. Agora, para de olhar pra trás, velho. Olha pra frente e acelera essa porra. Quem vier atrás, você vai escutar algum barulho e aí você faz a tua posição dentro da pista pra não deixar o cara te passar. Faz a corrida defensiva. Porque eu tinha aprendido até ser rápido, andar na frente, mas eu ainda tinha muita dificuldade de defender. Aí eu comecei, depois que você me deu as dicas, eu nunca tive coach, né? Então, você e mais a Débora, e você era meu coach, né? E ela também. Imagina. Basicamente. E eu escutava isso, né? Eu falei, cara, tem que aprender a defender. E aí eu comecei a testar. Por isso que o rental kart era muito importante pra mim, porque era o que eu podia pagar. E ali eu comecei a testar isso, defender. Eu tava com kart ruim, eu falava, não, você não vai passar não. E ficava defendendo e sem olhar pra trás. E lembrava muito de você, então muito legal. E corrida defensiva não tem nada de errado. Sim, se você tá com o carro pior, né? Pô, você tem que arrumar teu jeito para poder se manter na frente. E hoje eu sou casca de ferida. Você não tá jogando sujo contra o teu adversário, fechando a porta na maldade. Você tá só criando um obstáculo para que ele tenha que usar a cabeça dele agora. Ele tá fazendo isso aqui, fez uma vez, fez duas. Na terceira, quando ele for fazer, eu boto aqui ou eu boto aqui e tal. Essa é a estratégia que o seu adversário tem que ter. Se ele não tiver, aí, meu querido, ele que aprendesse a ter, porque você está defendendo a sua posição. Tem nada de errado. É só para pegar, pra galera entender. E aí o Kaká, eu comecei a conhecer bastante o Kaká, ver todas essas histórias, né, e tal. Então ele tinha ali a bagagem que eu não tinha, né, Kaká? E aí foi muito legal, porque você acompanhou até a HB20, né, basicamente, porque aí eu comecei a ganhar corrida na HB20, e você falou, cara, muito bom, tá certo, é aqui e tal. Aí tu foi pra Porsche. Dei uma passada na Porsche, dei uma passada em outras categorias, e agora eu tô nos caminhão, olha lá. E você vai estar comigo esse final de semana, sem ser esse o outro lá em Interlagos. Prometido e vou cumprir. E aí, quando você foi pro caminhão, eu fui pra casa. Isso que eu queria que você contasse. O que aconteceu, cara? Porque eu falei, cara, você não pode parar. Mas olha, temos muito pouco tempo pra falar. Tá vendo? As ruguinhas e tal. Muito pouco tempo pra falar. Kaká já tem 72 anos de idade, embora possa não parecer, mas tem. E chegou numa hora, Kleber, que cansei. E lógico, você tem que entender que existem os novos
entrantes chegando. Luque Monteiro foi um. Sim. Luque Monteiro eu botei na cabine para ser comentarista quando eu narrei a Fórmula Renault lá em 2002. Fui eu que trouxe o Luque Monteiro. Inclusive é um amigão meu, o Luque Monteiro, é um cara, para mim, um dos melhores hoje em atividade. O melhor. Talvez é o melhor. Joga junto com o Serginho Maurício e tal. O Serginho, eu cheguei a falar para ele, Serginho, menos o no capricho, porque tá no capricho demais. E ele te ouviu. Ele me ouviu e baixou um pouquinho no capricho. Mas resultado, uns anos atrás aí eu falei, pra mim chega. Cansei da cadeira de avião, cansei da cama de hotel, cansei do asfalto de autódromo e parei. Quando eu parei, cara, eu percebi que não podia ter parado de uma vez só. Entrei numa depressão profunda, passei 8 meses doente. Acontece. E aí o meu enteado, Luiz Felipe, me deu um audiobook para ouvir. Anotem aí esse, é fácil de guardar. Momento Jesus tá on, galera. Momento Jesus tá on, completamente Jesus tá on. O livro chama-se Mais Esperto que o Diabo. O autor é um americano chamado Napoleon Hill. Só assim, não vou dar spoiler, mas ele faz uma entrevista com o capeta para entender as estratégias do capeta para levar o fiel de Cristo para o inferno. Isso é muito forte. São 4 horas e pouco de audiobook, com 3 horas eu tirei o fone e falei, eu quero que esse capeta vá pro quinto dos infernos. E mandei uma mensagem aleatoriamente, vamos tomar um café. E aleatoriamente o cara pegou na hora e mandou, vem pra cá. Mandou um convite pro jantar de encerramento da Semana do Pescado em 2019. Muito bom. Deus botou aquilo na minha frente, o que eu fiz? Eu fui. E aí, conheci o mercado. Hoje eu tenho uma empresa de tecnologia para comercialização de pescado. Olha que legal. Chamada Do Peixe. E tô feliz da vida. Eu queria te agradecer. Ser um cara, assim, para mim, uma inspiração, porque você não deixa a peteca cair, literalmente, né? A Do Peixe aí, que é uma nova fase na sua vida. Eu desejo muito sucesso, muita sorte para você. Kleber, eu agradeço a Deus e a você, porque com você Jesus está sempre on e Ele está sempre on com todo mundo. Resiliência, perseverança. E isso não te falta, meu amigo. Obrigado. Eu vejo que você é um cara lutador, eu conheço um pouco da sua história de vida e tenho, assim, uma honra muito grande em ser seu amigo, em ter te conhecido. E vamos estar juntos. Vamos estar juntos. Esse foi Kaká Ambrósio, meu amigão do peito. Obrigado. Mais um Pó de Carro sensacional. Eu que te agradeço. Obrigado, galera. Até o próximo Pó de Carro.